Bom, agora nós estamos no nosso computador aqui para mostrar para vocês Israel, né, nos dias de Jesus, para a gente poder entender essa multidão, né, que a gente está trabalhando hoje na lição, e o autor cita, né, no texto, em Marcos capítulo de número 3, dizendo ali que tinha uma grande multidão que seguia da Galiléia, Judéia, Idumeia, Jordão, né, perto de Tiro e Sidom, e uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Então, que multidão é essa? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na geografia bíblica para a gente poder entender. Bom, pessoal, a primeira coisa que chama a atenção, né, é a geografia, né, o recorte desse espaço da Palestina nos tempos de Jesus, lembrando que ela estava sendo dominada pelo Império Romano e que nessa época aqui havia os filhos de Herodes, que não era judeu, ele era idumeu, né? Vinha parte de uma dinastia da Idumeia, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que conseguiu um acordo com o Império Romano para poder estar tomando conta dessa região da Palestina, para que não houvesse nenhum problema para o Império Romano, para que não houvesse levantes, revoltas. Então, o papel do Herodes era fazer essa intermediação, tomar conta da região, se colocar como líder ali, como governador, e impedir que trouxesse problemas para o Império Romano, a quem ele era um subserviente, né? Era o lacaio aí do Império Romano. Essa região era dividida, então, por exemplo, tinha a parte aí governada por Herodes, Arquelau, que tomava conta da Samaria, da Idumeia, da Judéia como um todo, a parte governada por Herodes Antipas, que é na Pérea, né, nessa região aqui da Pérea, e a parte governada por Filipe, que era do outro lado, né? Aqui toda essa parte aqui da Cesareia de Felipe. Uma outra questão interessante, o mar Mediterrâneo, né, que corta aqui nessa lateral a oeste da terra da Palestina, e o Rio Jordão, que nasce lá no Monte Hermon, né, nas planícies do Monte Hermon, e ele vem descendo, se transformando cada vez mais numa correnteza. Vem o primeiro lago e depois vem o grande lago de Genezaré ou de Tiberíades também, em relação aí a Tibério, o governador, né, o imperador, e também esse Mar da Galileia, que era conhecido como Mar da Galileia. Hoje a gente sabe que não é mar, né? Porque o mar ele não tem terra de todos os lados, então essa porção de água aqui era, na verdade, um lago, mas para aquela época, na visão de mundo daquela época, o texto fala sobre mar, né? Então, para eles era o Mar da Galileia, e ele vai descendo, 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 passa por Gadara, da região ali do Gadareno, que a gente estudou semana passada, vai descendo, 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 passa por entrecorta e Samaria, né? Passa por Jericó, aqui está o Poço de Jericó, em Sicar, né? É muito interessante a gente estudar sobre isso, mas hoje não é o nosso propósito, descendo até o famoso Mar Morto, também chamado de Mar Salgado, por conta da densidade dele alta, né? de sal, né? Muito sal ali, por isso chamado de Mar Morto, porque não há vida, né? Não há vida, não há peixe, não há condições de ter vida nesse ambiente tão inóspito, e a densidade é tão grande que as pessoas que mergulham lá, elas não afundam por causa da quantidade de sal. Essa parte é a parte mais baixa do globo terrestre, a parte mais baixa do globo terrestre. E ela começa essa depressão lá em cima, fora de Jerusalém, lá no Monte Hermon, e vai descendo, descendo, descendo. Por isso que se diz que o Rio Jordão ele realmente desce, porque ele vai descendo realmente até chegar no ponto mais baixo, que é o Mar Morto. Agora, por que não interessa aqui, essa região, a região da Galileia, né? Antes da gente falar sobre essa região da Galileia, seria a gente lembrar também sobre a região da Judéia, também, que é importante, que é toda essa região. Ela foi conquistada pelos romanos em 63 depois de Cristo e virou um semi-reino autônomo. Quando o rei Herodes morreu, o território foi dividido entre seus filhos, né, que eu falei aqui para vocês. Você tem Filipe, ao leste do Jordão, você tem Arquelau, que tomou conta da Judéia e da Samaria, e Idumeia, aqui embaixo, toda essa região aqui em azul. E você também tem Herodes Antipas, que tomou conta aqui da Galiléia. Esse Herodes Antipas é o Herodes um dos mais famosos aí. Arquelau revelou-se tão brutal que foi deposto. Seu reino foi convertido em província sob os cuidados do governador romano. Na época de Jesus, esse governador era Pôncio Pilatos. Então era um governador romano que tomava conta aqui desta região. Esse aqui, em volta da Mar da Galileia, você vai ter vários povos aqui.
como principalmente a Betsaida, Fenícios ao norte, e ao sul você tem Samaria. A Galiléia, essa região que a gente está falando aqui, era importantíssima. Ela tinha, na verdade, poucas casas, não passava de um reino de 200 mil habitantes. Por estarem fora da Judéia, os galileus, como Jesus, eram tidos pelos outros como broncos, como caipiras, né, como pessoas sem cultura. A Galiléia não era árida e rochosa como outras regiões da época, né? Ali havia muita chuva e se produziam cereais, azeite, oliva, vinho e frutas. Dentro dessa região você tem Magdala, Cafarnaum, né? Aqui a cidade de Cafarnaum, deixa eu dar um zoom aqui para falar sobre ela, sobre a importância da cidade de Cafarnaum, porque é a cidade que Jesus vai adotar. E antes de falar dela, a gente não pode esquecer de Nazaré, a cidade de Nazaré, foi onde Jesus nasceu, né? E que também sofria forte preconceito por conta da mistura que tinha ali, por conta de soldados romanos, por conta de muitas prostitutas. Era uma cidade comercial, então era uma cidade também mal vista, a ponto de quando Jesus foi chamado, Bartolomeu perguntar, pode vir alguma coisa boa aí de Nazaré, né? A cidade de Naim está aqui embaixo, onde Jesus ali ressuscitou o filho da viúva de Naim. Essa região de Tiberíades, a região do mar, essas pessoas que moravam na Galiléia se davam ao comércio, sobretudo do peixe, né? E aí tem a cidade aí de Cafarnaum, né? A cidade de Cafarnaum, mais ao norte, que é a cidade que Jesus vai escolher para o seu ministério, né? Essa cidade era muito importante, era dentro de ela tinha um intrincado comércio, não só do peixe, porque morava aí muitas pessoas que eram pescadores, né? Foi aqui que vai se encontrar aqui os discípulos. Essa região também ela tinha um centro comercial muito forte, porque era rota comercial. E sendo uma rota comercial, passava gente de todos os lugares, para que quiserem vir para o Mar da Galileia, que quisessem descer para Jerusalém, ou que fossem na direção da Síria. Então, Jesus ficou num local ali importante, nevrálgico, para poder pregar aí o Evangelho. Jesus fez muitos milagres lá, ele adotou essa cidade como uma cidade dos seus milagres, mas no final ele acabou amaldiçoando essa cidade. Isso está em Mateus 11, 20, Mateus 23, 24, por conta de que ele vai dizer que se fizesse em Sodoma e Gomorra metade dos milagres que Jesus realizou, né, eles teriam lá se convertido. E, portanto, Jesus anunciou que teria muito rigor em Cafarnaum, porque Cafarnaum foi o local onde Jesus utilizou para a pregação, e ali ele fez realmente muitos milagres. Do outro lado, aqui do Mar da Galileia, tem Gadara, que a gente estudou semana passada, que é a região dos Gadarenos, né, que está dentro da Decápolis, e essa Gadara era o local onde tinha esse comércio de porcos, a gente viu semana passada. Esse aqui é o mar, e esse aqui mais ou menos aqui o trajeto que Jesus fez saindo de Cafarnaum para Gadara. Essa distância tinha mais ou menos 20 quilômetros. Então, 20 quilômetros, mais ou menos, esse raio de ação era de onde essas pessoas vinham, né? Elas deixavam suas casas e vinham na direção de Jesus, que estava aqui na beira de Cafarnaum, sempre perto de um barquinho, para que ele pudesse afastar, devido à quantidade de pessoas que vinham. Agora, interessante de notar também que tinha outras cidades, como Tiro e Sidom, que é citadas aqui. Na verdade, Tiro e Sidom nem judeu era. Enquanto aqui na Galiléia tinha essa mistura de gente, enquanto os samaritanos também eram vistos como misturados, não eram tidos como judeus puros, esses aqui nem judeus eles eram, né? Tendo em vista que eles, na verdade, são fenícios. Os fenícios foram grandes homens lidados assim à questão tanto do artefato, da manufatura e também do mar, né? Tendo em vista que eram portos comerciais importantíssimos daquela época. Então os fenícios e os habitantes de Tiro eram pessoas muito voltadas para essa questão do comércio, diferente de Israel, que não tinha acesso ao mar. A única coisa que eles conheciam era o mar, que não era mar, é o Mar da Galileia, né? Então eles eram avançadíssimos nessa situação, mas
por conta aí lá no Antigo Testamento, de uma relação de Davi e de Salomão, eles começaram a fazer fortes trocas comerciais. Por quê? Porque Tiro e Sidom era bom de navegação, mas tinha uma terra muito pobre. E aí é feito essa troca comercial entre a região de Israel, né, o reino de Israel e Tiro e Sidom. Tiro e Sidom trazia então as madeiras, isso é com essas madeiras aí que você vê a construção do templo, né, lá de Salomão, e em troca Salomão dá a eles ali os cereais que eram necessários para essa região. Esse comércio aí foi importante para Israel porque trouxe então a construção do templo. Mas por outro lado foi maléfico porque Tiro e Sidom começaram a introduzir os cultos deles, sobretudo de Baal. Logo depois da divisão do reino, em que Salomão ele é destituído do trono e ele acaba o seu reinado, ele acaba o seu reinado e seus filhos dividem o trono, né, aos poucos a região babilônica, a região do culto a Baal vai sendo inserida, né, no contexto aqui de Israel. Então, no tempo de Jesus ainda existiam ainda os fenícios, eles eram ainda muito importantes, mas também eram um dos povos que vinham ter com Jesus. E o texto que a gente está lendo hoje mostra justamente isso, né, que vinha uma grande multidão. Quando a Bíblia fala em multidão, ela não fala de povos, um povo, demos, né, uma nação. Está falando de mistura mesmo de gente, mostrando que Jesus não deixava ninguém de fora. O amor dele vinha para todos, para aqueles que eram judeus, para aqueles que não eram considerados judeus e para aqueles que realmente eram de outras nacionalidades, né? O amor de Deus era propagado através de Jesus, o reino de Deus era trazido para todos. E aí é interessante essa metáfora que Jesus faz sobre a rede, dizendo que o reino dos céus é semelhante, né, a uma rede que é lançada ao mar, que pega peixes bons e peixes ruins, né? Ou seja, na rede vem todo mundo. Você lança a rede, mas vai vir pessoas boas e pessoas ruins. É a parábola também uma relação com a terra, né, do semeador. O coração que for bom, ele vai gerar fruto. Aquele coração que for ruim, a palavra não vai semear. Não cabe a gente escolher quem a gente vai pregar, mas a gente tem que pregar para todos, como Jesus fez. Bom, gente, eu queria então mostrar aqui para vocês, para mostrar essa distância, cerca de 20 quilômetros, né? É o que tem aqui, o mapinha aqui, você vê aqui que cerca de 20 quilômetros mais ou menos essa régua. E a gente pode observar que mais ou menos em torno da Galileia, cerca de 20 quilômetros era o que essas pessoas andavam para poder chegar até perto de Jesus, mostrando que eles realmente estavam dispostos a ouvir a palavra do Mestre. Quem vinha de mais longe, né, ao norte, eram pessoas que vinham de Tiro e de Sidom, aí no caso cerca de 60, 70 quilômetros andando, né, ou de cavalo, ou de camelo, ou a pé mesmo, vindo na região aí do Mar da Galileia para ouvir o Galileu, né? O Galileu, Jesus de Nazaré. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, curte o canal, se inscreve, deixa o like e deixa o seu comentário.